Obrigado, Kemi. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço pelo convite, pelo carinho de todos vocês. E vamos dar continuidade aqui à nossa série de palestras sobre as emoções. Nós já falamos aqui, em duas palestras sobre a importância das emoções. Depois nós falamos sobre, a raiva. E hoje nós falaremos sobre o medo, né, que é uma emoção muito interessante, muito importante de entendermos o seu significado e como ela atua no nosso psiquismo, como ela é importante para nos conhecermos e nos libertarmos de diversas encrencas que nós trazemos na nossa consciência, né? Bom, eu gosto sempre de começar falando da definição da emoção, né? Então, o medo, se nós olharmos os dicionários comuns da internet ou aqueles físicos, né, que as pessoas ainda usam, nós vamos encontrar lá que o medo é um estado afetivo que ocorre pela iminência ou pela consciência de um perigo, né, ou que sugere essa consciência. E o medo também pode ser encarado como um temor, receio, apreensão, uma preocupação com alguma coisa que nos cause desconforto. No ponto de vista da psicologia, nós vamos encontrar uma definição que fala que o medo ele é uma emoção primária de defesa e que geralmente ele é provocado por uma situação de perigo que pode ser real ou não necessariamente ser real, né? Pode ser algo apenas que está lá no nosso inconsciente, né? Que pode ser evocado pela lembrança ou simplesmente produzido ali pela nossa imaginação, né? Então, de forma muito simples, nós poderíamos dizer que o medo ele é um estado de insegurança que ele se apresenta de alguma forma por algo que acontece de duas maneiras. Algo que ocorre fora ou algo que ocorre dentro da nossa mente, né? Então, algo que ocorre fora no sentido de que pode ser acionado por um gatilho externo. Por exemplo, nós presenciamos alguma coisa e aquilo nos remete a um estado de alerta, de fuga, de paralisação. Pode ser, por exemplo, um assalto, pode ser um acidente, ou algo que chocou ali a nossa consciência, ou até mesmo a notícia, né, de uma doença ou de o desencarne de um ente querido ou de um conhecido. Então, nós vivenciamos algo e isso aciona os nossos mecanismos de defesa, de luta e de fuga. Ou pode ser algo que esteja inconsciente na nossa mente, né? Ou seja, nós não estamos tendo contato conscientemente com aquilo, mas, por exemplo, pode ser um complexo que constela em função de algo que nós vimos, estamos assistindo um filme, uma cena nos toca, nós somos imediatamente tocados de alguma maneira por aquela cena, aquilo mexeu conosco. Pode ser algo que foi dito, que foi falado, pode ser uma influência espiritual, né? E de preferência um obsessor para nos causar medo, apreensão, ou ainda pode ser uma fobia que está instalada em nós, como por exemplo a síndrome do pânico, que causa muito medo na pessoa. Ela está ali com as funções psíquicas abaladas de alguma forma, ou pode ser a agorafobia, que é a pessoa que tem medo de multidão, que tem medo de pessoas, né? Bom, como é que nós podemos identificar o medo quando ele chega? Geralmente o medo, eu tenho certeza aqui que todos vocês já sentiram medo em algum instante, de alguma maneira, medo, medo da morte, medo de um perigo, medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo do Saci Pererê, medo, sei lá, de alguma coisa que em algum momento fizeram com que a gente sentisse essa emoção, né? Então, o medo, ele geralmente é acompanhado por uma reação orgânica que, que está lá no nosso sistema nervoso autônomo, né? Aquele sistema nervoso que faz coisas no nosso psiquismo, no nosso corpo, que nós não estamos com consciência daquilo, né? Então, por exemplo, ninguém agora está pensando para respirar, mas nós respiramos, né? Então, é o nosso sistema nervoso autônomo. Então, geralmente ocorre uma reação orgânica que prepara o nosso organismo para uma situação de emergência. E aí nós nos colocamos numa situação de defesa, que geralmente são traduzidas em atitudes de luta e fuga. Então, nesse contexto, né, o nosso corpo ele vai disparar aí uma série de hormônios,
mas nós teremos reações físicas, né, além das orgânicas. Então, por exemplo, um indivíduo diante de uma situação de medo, de perigo, ele pode ficar paralisado, né, ou congelamento, né, ou seja, o indivíduo ele fica ali numa forma que ele não consegue se mexer. Então, paralisar ou congelar pode ser uma forma de fuga, uma fuga interna que congela a nossa ação para evitar ou rejeitar a vivência consciente daquela situação difícil, né? Geralmente pode ser uma situação de muito estresse, de, por exemplo, a perda de um ente querido, que pode gerar uma situação de negação, por medo de enfrentar aquilo. Então, é uma defesa psíquica que se apresenta, o nosso sistema nervoso, ele efetua esse congelamento interno, muitas vezes a pessoa pode até desmaiar, e o desmaio nada mais é do que o espírito não querendo passear ou enfrentar aquela realidade, então ele sai do corpo, né, por uma síncope que ocorre, né? Então esse congelamento interno pode gerar um trauma, fazendo com que a pessoa ela tente reprimir aquele fato, mas não a emoção. Então a emoção ela permanece viva até que ela seja olhada de alguma maneira. Há pessoas que, diante de uma situação de perigo ou de medo, elas se assustam, né? Elas gritam ou até mesmo elas batem, né? Como uma resposta de luta e de ataque, né? O susto, por exemplo, tentei dar um susto em vocês, mas não consegui. O susto é uma reação inesperada, né? Que a pessoa ela sente algo de alguma forma que foi ameaçador ou imprevisto, né? Um barulho intenso, uma visão horrenda, uma bala emocional, a pessoa está assistindo o filme, aí vem aquela ansiedade, vem aquela cena, né, de suspense, e também, claro, pode ocorrer por notícias ruins, inesperadas. Então, vejo que essas reações, elas são ligadas ao medo. Então, muitos comportamentos de ataque estão ligados ao medo. Nós já falamos da raiva em outro momento aqui, e a raiva, ela é outra face do medo, né? Então, a criatura que se sente ameaçada, que se sente com medo, normalmente ela pode atacar para se defender. E assim acontece conosco também. Muitas vezes, com medo, e nós vamos falar um pouco mais disso à frente, nós criamos uma cascadura para nos defendermos. E muitas vezes atacamos, porque no fundo nós temos e sentimos muito medo. Então, agredimos o outro, muitas vezes, por nos sentirmos indefesos, ou por receio de sermos machucados, ou ainda para que nós não sejamos abandonados. Então, vejo que cada pessoa vai ter uma reação distinta, como ocorre em um assalto, por exemplo. Então, algumas pessoas podem sair correndo e não prever que aquilo ali pode ser perigoso para ela. Outras pessoas podem paralisar, ou outras pessoas podem agredir ali o assaltante. Num comportamento tão instintivo que a gente muitas vezes não avalia o risco que nós estamos nos expondo, né? Então, os estudiosos, né, que estudam o medo, as emoções, vão dizer que além dessas sensações, desse comportamento, no contexto fisiológico, o nosso sangue, ele corre para os músculos, né, fazendo com que, por exemplo, as nossas pernas fiquem mais irrigadas para facilitar a face, perdão, para facilitar a fuga, e a nossa face, ela geralmente fica esbranquiçada, fica lívida, né, já que o sangue, ele vai para outras regiões, o nosso cérebro vai disparar ali diversos hormônios que vai colocar o corpo em alerta, deixando o indivíduo inquieto e pronto para agir, né? E aí a nossa atenção ela fica fixada, né, na ameaça imediata para nós, para que nós possamos calcular qual é a melhor resposta a ser dada. Então vejo que aqui existe uma coisa instintiva. Geralmente as nossas mãos podem esfriar, a respiração fica mais ofegante, o indivíduo pode transpirar, enfim, existem diversos sintomas aí que acontecem no indivíduo. O sistema respiratório, ele fica alterado, o sistema digestivo também fica alterado, os batimentos cardíacos, muitas vezes o intestino, ele entra em desalinho, né? Então o indivíduo, ele sente uma vontade muito grande de urinar, de defecar, porque isso está ligado ali ao excesso de adrenalina, de cortisol, que é lançado no nosso organismo, como se fosse um aviso, olha, estamos em perigo e precisamos nos proteger de alguma forma, precisamos nos preparar para fugirmos, para nos defender. A Joana de Ângeles,
ela vai fazer uma abordagem do medo em algumas obras. Existe um livro dela chamado Despertar do Espírito, onde ela vai avaliar ali essa emoção, desde o medo normal até o medo patológico. Outro livro chamado Diretrizes para o Êxito, nós vamos encontrar ali diversas abordagens que a Joana faz acerca do medo. Então, ela vai falar do medo da morte, do medo da velhice, o medo da doença, da pobreza, da crítica e da perda de um ente querido. E ela vai afirmar que todos esses medos, eles ocorrem em função da insegurança pessoal que nós trazemos aí de conflitos de outras existências que foram originados aí em função do nosso nível evolutivo, em função das escolhas equivocadas que nós fizemos e em função de não compreendermos ainda o processo de evolução ao qual todos estamos submetidos. No livro Conflitos Existenciais, existe um capítulo muito interessante onde a mentora ela vai fazer ali uma análise da psicogênese do medo, enfim, ela vai avaliar as causas dessa emoção, desde a ocorrência normal até os condicionamentos mais apavorantes, né, como os processos obsessivos, a síndrome do pânico e etc. E ela vai dizer que, dentro dessa conceituação do medo, nós vamos encontrar aqui duas causas para o medo. A primeira delas são as causas externas, que são as causas que são decorrentes ali do nosso processo de educação no lar, os relacionamentos familiares que nós tivemos, principalmente aqueles agressivos, o desrespeito pela identidade infantil e muitas vezes as narrativas apavorantes onde as crianças foram de alguma forma submetidas ali pelos adultos. E ela vai falar que a segunda causa, que talvez seja a única causa, né, que são os fatores endógenos, que são decorrentes aqui do nosso passado espiritual. Então, são comportamentos infelizes de outras encarnações que ficaram impressos ali no nosso perispírito. E aí isso fica lá no nosso inconsciente, gerando ali esse medo, esse temor, como uma forma de nos provocar para que, de alguma forma, nós possamos olhar para dentro e aí tomarmos atitudes para que possamos solucionar essa temática. Então, vejo que o próprio lar onde nós nascemos é decorrência do nosso passado espiritual, porque ninguém erra o endereço. Deus não erra. Então, a família, o meio onde nascemos, ele é próprio da escolha do espírito ou dos mentores que nos colocaram nesse meio para que todo aquele cabedal emocional, de sentimentos, dos nossos afetos, eles possam vir à tona para que nós possamos colocar isso sob equilíbrio, colocar isso sob controle, para que nós possamos efetuar aqui esse processo de nos conhecer e de equilibrar essas emoções que estão em desalinho. Então, vejam, nesses livros, a mentora ela vai fazer uma análise dos medos que mais nos consomem. Então, ela vai falar da perda do emprego, de objetos valiosos, de afeições, da confiança nas pessoas, o medo de amar, o medo do desconhecido, o medo do escuro, o medo de pessoas, de multidões, de animais, de insetos, que se apresentam como condutas fóbicas, de adoecer, de sofrer, dentre outros medos aí que nós poderíamos aprofundar aí de alguma maneira, né? Mas basicamente, o que eu gostaria de trazer aqui para nós, além dessa introdução que nós já fizemos aqui, fazendo essa definição do medo e das suas causas, falar dos dois tipos de medo que são interessantes para nós espíritas, e um deles é o que mais nos consome. Um deles é o que geralmente é motivo de grande sofrimento para nós. Então, vou falar primeiro do primeiro tipo de medo, do primeiro grupo que se apresenta para o medo, que é o medo resultante do nosso instinto de sobrevivência. Então, nesse grupo do instinto de sobrevivência, o medo, enquanto uma energia, enquanto uma emoção, ele não deve ser olhado com um olhar negativo, porque ele atua em favor da nossa preservação. Então, ele vai impor paradas, reflexões, recuos, fazendo com que nós escolhamos
sempre aquela alternativa que não coloque em risco a nossa existência. Então, é aquele medo que nos protege das ameaças naturais da vida. Aquele medo que surge quando nós sentimos que estamos sendo ameaçados de alguma maneira, quando a nossa vida pode correr perigo, por exemplo, quando nós vamos discutir com a nossa esposa, e aí corremos um grande perigo, né? E aí nós temos que recuar, falar, opa, aqui eu não posso mexer, aqui talvez esse terreno eu não possa avançar muito, né? Quando algo ameaça a nossa segurança ou a segurança de outras pessoas. E sem esse medo, nós não teríamos conseguido chegar onde nós chegamos como civilização, se nós fôssemos dominados pelo medo. Então, esse medo instintivo é aquela emoção, em termos de desenvolvimento humano, que é uma energia de preservação. Ele é extremamente necessário à nossa sobrevivência. Então, esse impulso de defesa que está em nós, lá que o Kardec vai tratar muito bem, né, dentro daquelas leis do livro dos Espíritos, onde ele vai falar da lei de conservação, é essa emoção que tem uma importante função nas nossas vidas, que é a autopreservação. A Joana de Anges, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela vai afirmar que o medo é a primeira emoção que acompanhou aí todas as outras sensações primárias do prazer, da alimentação, do repouso, do sexo, e que foi sendo transferido aí de geração em geração até chegar aos nossos dias, onde de alguma forma esse medo ele acabou se pervertendo, perdão, em outro tipo de medo, que é o segundo grupo. E agora esse grupo aqui, que é o importante de prestarmos atenção, porque é ele que faz com que a nossa vida ela não seja efetivamente uma vida tranquila, que é o medo impulsionado pelo ego adoecido. Então, é aquele medo que surge da nossa personalidade egóica. Aquele medo que ele não é real, mas que ele existe na mente da pessoa que se sente ameaçado o tempo todo por algo que está inconsciente, fazendo muito barulho, né? Então ele pode se apresentar de diversas maneiras, com diversas intensidades, e de fato ele causa grande prejuízo à nossa saúde mental e física. Então nesse grupo do ego adoecido, ou seja, do espírito imaturo que ainda não entendeu algumas coisas, existe uma tentativa de preservação da nossa parte, da nossa personalidade, que tem muito medo de sucumbir. Tem muito medo de perder ali o seu reinado, tem muito medo do que os outros vão pensar da gente, tem muito medo de sofrer. Numa palavra, tem medo de viver, tem medo da vida. Então veja que esse medo, ele é impulsionado pelo ego adoecido. E ele nos pega de uma forma como se nós estivéssemos correndo mesmo o risco de morrer. Mas não uma morte física, uma morte ilusória, né? Uma morte daquela personalidade. Eu já falei aqui em outros momentos, e sempre comento lá no nosso grupo de estudos da Joana de Ângeles, por exemplo, quando nós somos convidados a orar em público, né, a fazer uma prece, a pessoa ela vai ficar muitas vezes num estado de inquietude que realmente dá uma sensação que ela vai morrer, né? Embora nós estejamos aqui, por exemplo, numa palestra entre amigos, entre irmãos, né? Se de repente a me fala para alguém assim, olha, você pode fazer a prece final, a pessoa ela até desliga a câmera e sai correndo, fala, minha internet caiu, porque ela tem medo, medo de se expor. E então onde vem esse medo? Se não, é o medo do que vão pensar de mim. E se eu não der conta? E se não sair bonito? E se eu não fizer como a Cida fez no início? Né? Ah, e se não ficar à altura dos outros que fazem preces tão bonitas? Então veja que a gente começa a entrar num delírio psicótico e a pensar, imaginar um monte de coisas que não são reais, quando na verdade nós poderíamos fazer uma prece de forma simples, simplesmente agradecendo a Deus e pedindo para que as pessoas sejam abençoadas. É uma prece simples, mas o nosso ego ele tem muito medo, né? Então é um medo adoecido, porque nós não corremos risco de morrer ou algo do tipo. Ou ainda quando alguém, por exemplo, é convidado a fazer uma palestra pública ou alguma atividade onde a pessoa de alguma maneira ela vai se expor. Daí a pessoa fala: Meu Deus, mas a Kemi, eu
não estou preparado para fazer palestra. Não, mas você fala bem. Não, mas sabe o que é? Que eu sou muito novo na doutrina. E a pessoa está lá faz 30 anos na casa espírita, mas ela tem medo de falar, porque ela tem medo de se expor. Porque quem expõe, se expõe, né? E quem expõe fica à mercê da crítica, fica à mercê dos comentários, fica à mercê da observação. E é claro que quem expõe também vai ser julgado de alguma maneira, ainda que inconsciente. Ah, mas a pessoa nem faz uma palestra tão boa. Ah, mas a pessoa, ela comete erros de português ou de inglês, de concordância. Ah, mas a pessoa não sabe fazer isso, não sabe conectar as partes ou isso. Ah, mas a pessoa não tem tanto conhecimento. Então, ela sabe que ela estará sujeita a esse tipo de avaliação. E aí, o que ela faz? Ela se retrai, ela recua e prefere não se expor. Porque se expor é, pode ser muito grave para a sua personalidade, para a sua reputação, né? E aí, nós vamos pensar, mas de onde que vem isso? Né? Isso vem, como eu disse, do nosso histórico afetivo. Nessa vida, na nossa família. Então, quando a pessoa cresce num ambiente familiar, onde os pais cobram excessivamente a criança. Então, o indivíduo, ele pode desenvolver ali o complexo de inferioridade, por não se sentir amado. E daí ele pode gerar o complexo da culpa, porque ele pensa, deve ter alguma coisa errada comigo. Por que que meus pais agem assim comigo? Por que que eles não gostam de mim? E aí a culpa tem muito medo e raiva de não conseguir atingir o que se espera dele, e aí ele começa a desenvolver uma postura de agir como bonzinho. Então, eu vou ser a criança que vai fazer tudo para agradar o papai e a mamãe, o vovô e a vovó, os meus irmãos, os coleguinhas, a professora. E aí, de alguma forma, ele pode desenvolver também, né, uma compensação que pode gerar o perfeccionismo, ou seja, eu não posso errar. Eu não posso errar, eu tenho que fazer tudo bem feito. E aí o perfeccionismo ele traz a necessidade do controle, porque eu tenho que controlar tudo, eu não posso errar, e isso traz de novo a culpa, e aí isso torna a pessoa naturalmente ansiosa. E aí o ansioso ele sofre demais porque ele precisa controlar o tempo, ele precisa controlar o futuro, ele precisa controlar tudo, e a ansiedade vai trazendo doenças psicossomáticas, enfim. Olha quanta coisa, né? Isso tudo por quê? Porque existe muito medo da pessoa falhar, muito medo da pessoa não ser aceita, de não ser boa o suficiente, de não ser amada e etc, etc. Então veja como o medo atua aqui, fazendo com que a nossa vida ela seja muito complicada na fase adulta, né? Mas não só na fase adulta, quando nós somos adolescentes, né? O adolescente ele sofre demais também com isso. E vejam que, na maior parte das vezes, nós não conseguimos entender de onde que vem esse nosso comportamento. Muitos dirão, ah, mas é porque eu tenho ansiedade. E outros dirão, ah, isso é de família, né? Eu não sei se vocês têm uma família assim, eu tenho uma família que fala assim, ah, isso aqui ele puxou do pai dele. Ah, isso aqui ele puxou da mãe dele. Como é que a pessoa puxa uma coisa do outro, né? Então a gente tem essa mania de falar que os brasileiros, né? Ah, ele puxou o pai, ah, igualzinho o pai, ah, igualzinho a mãe. Não, não é. Existem características psicológicas que são adquiridas, comportamentais, ok, dentro da família, mas nós somos únicos, né? Então, às vezes a pessoa renasce no lar e ela pode desenvolver ansiedade. Às vezes ela renasce no lar onde o pai e a mãe são muito ansiosos, mas a pessoa nunca vai desenvolver qualquer traço de ansiedade ou de depressão. E às vezes a pessoa diz: Ah, mas é porque eu tenho depressão e na minha família tem, como a depressão é genética, eu herdei isso da minha mãe. Não necessariamente, né? Isso pode ser do espírito que já traz isso de longa data, né? Então, se nós colocarmos um olhar mais apurado sobre isso, nós perceberemos tudo isso que sentimos vem dessa emoção básica, o medo. Mas não é o medo instintivo, é o medo egóico. Por isso que nós precisamos nos conhecer, porque nós somos seres afetivos. E como seres afetivos, nós precisamos entender melhor como é que funciona o afeto em nós e como é que isso pode atrapalhar a nossa vida inteira. Porque se nós ficamos reféns dessas emoções que estão em desalinho, a nossa vida ela vira um caos, ela vira um sofrimento sem fim, né? Como ansiedade, por exemplo. Se a pessoa é ansiosa,
ela não tem paz, ela não dorme direito, ela está sempre tensa, ela está sempre nervosa, está sempre preocupada, ela está sempre pessimista com o futuro, e aí nós perdemos a fé, a esperança, perdemos muitas vezes a vontade de viver, né? Então vejo que quando o medo ele é impulsionado pelo instinto de sobrevivência, pela lei de conservação, ele assume um papel importante na nossa vida. E por isso ele tem que ser estimulado. Então, o espírito, ele precisa do corpo físico, ele precisa cumprir uma tarefa. E o medo, ele surge ali como uma emoção de proteção da vida, do corpo. Então, esse instinto primário, ele faz com que nós nos agarremos à vida orgânica com todas as forças. Então, precisamos tomar cuidado com a violência, de qualquer tipo de perigo, situações que vão colocar nossa vida em risco. Agora, quando o medo ele não é olhado adequadamente, o ego adoecido, o ego imaturo, ele entra em cena e aí ele pode aqui se equivocar, né, gerando aqui diversos transtornos patológicos, como as fobias, porque esse medo do ego, ele pode evoluir e ele pode gerar uma síndrome do pânico, ele pode gerar aqui diversas fobias, né, que a Joana vai tratar muito bem naqueles livros que eu comentei ali, principalmente no Conflitos Existenciais. Então nós temos que refletir sobre esses pontos, né? Bom, qual o convite dessa situação para mim? Ou seja, o que que está em jogo aqui? É de fato a minha vida ou apenas a minha reputação? Né? Então, qual que é o problema aqui? O problema é do ego não entender essas questões. Daí nós vamos olhar isso com muito carinho, com muito amor, e entender se é o self, se é o espírito que está tentando nos proteger de alguma coisa, ou seja, se é o medo instintivo que está agindo, ou se é apenas o espírito imaturo que está com medo de ser desmascarado, de ser descoberto, de sentir vergonha, como medo de não ser aceito, de não se sentir validado, né? Então, quando fizermos uma oração ou uma palestra, nós podemos pensar: e se eu errar? E se eu esquecer parte do que iria falar? E se eu, por exemplo, agora o Paulo Lodge falou assim: aqui, me esqueci que ia falar. Eu preparei a palestra, mas eu vou terminar por aqui, tá? Daí, como é que a pessoa fica? Então, essa pessoa que está fazendo a palestra pode entrar em pânico, sentir uma vergonha enorme e nunca mais aceitar convite para fazer uma palestra no PLOS. Ela vai ficar traumatizada. Meu Deus, toda vez que eu falar no PLOS, me dá um branco total. Eu esqueço, eu travo, eu não consigo lembrar que eu preparei. Meu Deus do céu. Mas qual o problema disso? Né? Às vezes, aqui entra um processo do inconsciente muito interessante, chamado de ato falho. Porque quando nós queremos controlar muito as coisas e não queremos olhar aquelas encrencas que estão lá fazendo barulho, o inconsciente ou o espírito fala assim: eu vou te jogar uma encrenca, que eu vou fazer você passar vergonha. Eu vou te colocar numa saia justa, para que você possa perceber que você está reprimindo algo que você tem que olhar. Não é só reprimir, tem que olhar. Daí, diante daquele constrangimento, a gente falou: opa, eu tenho que olhar isso aqui. Né? Por que que me deu um branco aqui? Olha, eu preparei uma poesia linda para falar aqui no final e na hora eu não lembrei. Por quê? Porque às vezes eu estou preso muito na vaidade, eu quero impressionar, eu quero mostrar que eu sou muito bom com as palavras e tal, eu quero imitar o Divaldo. Daí o consciente fala: para com isso, né? Não é para fazer esse tipo de coisa. Você tem que mandar um recado. E o recado tem que ser amoroso, claro, preciso, sem muita firula, né? Então, veja que o inconsciente, a vida, nos cria essas situações para que a gente possa pensar nisso. E se eu errar? E se eu esquecer o que eu iria falar? E se a minha prece não for bonita? E se não gostarem de mim? Né? Será que o pessoal vai gostar do que eu falei hoje, Ken? Né? E se descobrirem que eu não sou tão bom assim, né? Como o pessoal fala. Outro dia eu fui fazer uma palestra no Centro Espírita e quando a pessoa foi me apresentar, ela falou assim: gente, a palestra do Paulo é maravilhosa, vocês vão adorar ele. É um palestrante excelente, ele fala muito bem, ele tem o domínio disso. Então eu fiquei olhando e falei assim: meu Deus, ela me colocou numa situação difícil agora, porque se eu não conseguir atingir aquele nível, como é que eu vou ficar? Daí o povo vai falar: ah, mas nem é tudo isso, né? Poxa, meu palestrante normal, não tem nada demais, né?
Então a gente tem que pensar nisso. E se o pessoal aqui não gostar da minha palestra, quem? Será que eu vou dormir bem hoje? Será que eu vou ficar mal? Será que eu vou ficar ruminando depois, né? Daí vem essa reflexão para entendermos, né, que mesmo que as pessoas não gostem, e tem gente que não vai gostar, né, tá tudo bem, porque eu não perco o meu valor por conta dessas coisas. Isso faz parte da vida. A gente não precisa agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. E é natural que as pessoas não gostem ou que não se interessem pelo tema, mas o que que eu faço com isso? Então eu vou sofrer, eu vou ficar dodói com isso, eu vou me penitenciar ou alguma coisa do tipo, eu não vou mais fazer palestra por conta disso? De forma alguma. Então eu vou olhar aquilo lá e perceber qual é o convite para mim. Que eu estou preso no medo da minha reputação, do que vão falar de mim, do que vão pensar, né? Medo de não agradar as pessoas. E nós não precisamos ter esses medos, né? Então nós estamos presos nessa questão do ego adoecido, né? Então, o ego adoecido, né, o que que ele vai fazer? Ele vai reagir com esse comportamento, né, quando ele pensar, poxa, as pessoas vão descobrir que eu não sou tão bom assim. Então, eu gostaria que acreditassem que eu fosse tão bom, mas quando ele se expõe, ele mostra suas dificuldades, né? Então, imagina se as pessoas descobrirem que eu não sou tão bom assim, ou que eu não sou tão maravilhoso e fantástico como alguns acreditam, nem tão equilibrado quanto eu tento aparentar, né? Então, o ego, ele morre de medo, né? Porque o ego, ele tenta manter esse status de bom, de bonito, de importante, de inteligente, né? Então, quando nós nos comportamos como se estivéssemos encarando uma prova muito difícil de sermos amados, nós vamos sentir as reações do nosso corpo físico, porque nós acreditamos que estamos sendo julgados, né? Mas não só julgados, estamos sendo condenados também, né? E as sensações que nos vêm, elas são dolorosas realmente, né? Tem uma reflexão muito bonita do Marlon Reikeidal, que tem um livro que se chama Cultivo das Emoções, onde ele nos diz assim: nós temos uma preocupação de nos entregar, porque o ego imaturo, ele busca garantias para não sofrer. Então, olha que interessante. O ego imaturo, ele quer garantias que ele não vai sofrer. Então, a gente quer a recompensa, o reconhecimento, o acolhimento, mas sem correr o risco da rejeição ou do mal entendimento. Nós queremos retorno antes mesmo de fazer algum tipo de investimento, né? Então, se eu quero ser aplaudido na palestra, eu preciso me preparar. Se eu quero falar sobre um tema, eu preciso estudar, né? Ou eu falo minimamente sobre aquilo e assumo que eu não tenho domínio da oratória. E está tudo bem, né? Porque eu não preciso ter, né? Eu simplesmente vou assumir o meu papel como um palestrante, como alguém que gosta de falar sobre alguns temas. E se as pessoas quiserem ouvir, elas serão bem-vindas. E eu entendo, né, que isso não tira o meu valor. Então, quando eu faço isso, eu coloco esse medo sob controle e não sofro por conta disso. Porque, no fundo, nós queremos nos sentir amados, sempre esperando alguém que nos faça sentir especiais. Esquecemos que o que nos faz sentir amados, preenchidos, não está ligado ao quanto nós somos amados, mas sim ao quanto nós nos amamos. Sim, o alto amor por nós mesmos, que não é egoísmo, é auto-amor. Porque nós precisamos primeiro nos amar, para depois aprender a amar os outros, né? Então, por exemplo, vamos entender rapidinho isso, né? Não dá para a gente explicar nesse contexto, mas em outro momento podemos falar. Se eu falo sim para todo mundo, né? Eu estou falando não para mim. Eu estou me amando, eu estou no desamor, porque eu estou me anulando. Muitas vezes eu estou preso ali no complexo do bonzinho, querendo ser amado. Daí eu falo sim para todo mundo, esqueço a afirmação de Jesus, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Falo sim para todo mundo, não sei falar não, porque tenho medo de fundo. Tenho medo de não ser amado. E se não gostarem de mim? E se não me acharem legal? Então, eu fico preso nisso e eu acabo sofrendo, porque quando eu falo sim para todo mundo e faço as coisas pelos outros, né? O que que eu estou esperando? Gratidão. O que que você vai ganhar? Ingratidão. Geralmente é assim.
Daí a pessoa fica com raiva e fala: Ah, que povo ingrato. Nossa, eu nunca mais faço nada pelos outros. Olha esse povo do centro espírita, eu vou lá, ajudo todo mundo e tal. Às vezes fica ingrato até com os espíritos. Nossa, eu trabalho tanto no centro. E olha, né? Deixa as coisas acontecer ainda na minha vida. Então, veja, se eu ficar esperando que gostem de mim, né? Eu fico esperando o outro me amar. E daí eu não vou conseguir amar essa pessoa porque eu fico esperando que o outro, que não demonstra gratidão pelo que eu fiz, né? Ele me ame, mas ele não vai amar, né? Então eu fico esperando a migalha de afeto. E quando ela não vem, eu fico com raiva, né? Então por isso que eu preciso me conhecer. Eu estou trazendo só uma questão, mas são várias, para demonstrar que se a gente não se amar, nós ficamos reféns da nossa sombra. Nós ficamos reféns dessa coisa de querer ser amado pelo outro, de sermos o bonzinhos, ficamos reféns da nossa culpa por acreditar que nós não possamos errar, e aí, quando a gente erra, fica com raiva. Nós ficamos reféns do nosso perfeccionismo, do nosso controle, da nossa ansiedade, e tudo isso é desamor. Sem falar dos sentimentos, do orgulho, do egoísmo, né, que são os grandes desencadeadores dessas questões. Então, se eu não me conheço, né, se eu não olho para dentro, se eu não avalio essas emoções, se eu não faço contato, se eu não acolho, para que esse ego que está preso nessas questões ele possa dar um salto de maturidade para se transformar num ego mais maduro, mais estruturado, mais equilibrado, eu vou continuar sofrendo, né? Então, e a maturidade aqui, é importante que se diga, né? Ela é uma escolha. Eu preciso escolher, né? Não é simplesmente vai deixando passar, olha, quando a pessoa ficar mais velha, ela aprende. Não. Tem um monte de adulto não praticante aí, que a gente conhece, na nossa família, por exemplo, né? Nos nossos amigos, que passou por muita coisa, mas não aprendeu muita coisa, porque ela não escolheu amadurecer. Ela escolheu ficar como vítima. Ela escolheu ficar egocentrado, infantilizado, esperando que a vida, que a família, que a sociedade, ou sei lá o quê, que Deus a servisse, porque ela se sente injustiçada, porque ela precisa ser indenizada efetivamente, ou até materialmente, se for o caso, né? Então, a gente precisa fazer contato com isso, para que a gente saia dessa zona de desequilíbrio, né, e entre aqui numa zona de mais equilíbrio, né? Porque o ego adoecido, ele tem muito medo de sofrer pela rejeição, pelo abandono, pela frustração, por mostrar seus aspectos negativos, e aí ele vai experienciar situações de rejeitão, perdão, de rejeição, de então abandono que se transforma, de frustração, né, que são aí muitas vezes experienciadas na infância ou até mesmo em outra vida, né? E aí, ao invés de ir ao encontro dessas questões sombrias, né, o indivíduo ele se infantiliza. Então vejam que é interessante que nós entendamos isso para que gentilmente, muito amorosamente conosco, nós olharmos essas questões relacionadas ao medo para entender que são oportunidades de crescimento e de realização. Porque se há medo, né, egóico nesse sentido, ele precisa ser acolhido, porque ele está sinalizando a necessidade de nos fortalecermos para encarar algumas situações que estão nos incomodando. E não estão nos incomodando apenas nessa vida. Isso aí provavelmente vem de longa data, né? A Joana de Anjos tem uma mensagem no livro Conflitos Existenciais, onde ela diz mais ou menos isso. Ela diz assim, ó, no programa da nossa reencarnação, todos tropeçam, todos sofrem decepções, todos sofrem sucessos, que são grandes mestres para ensinar os meios para alcançarmos aquilo que a vida quer de nós. Nada é fácil, diz a Joana. Tudo é aprendizado, tudo é evolução, né? Então, quando nós entendemos essa dinâmica, que eu não estou dizendo que seja fácil, não é fácil realmente, e nós olhamos para o ego adoecido, nós vamos entender ali o convite da vida. Daí a vida, nós começamos a perceber que ela tem uma função educadora. E o grande mestre aqui é Deus, Jesus, a espiritualidade, né? Que vai ofertar a todos nós, né, a aprovação, o processo expiatório que nós precisamos, né? Então, diante disso, né, para conduzir aqui para o final da nossa fala, a Joana de Ângeles, ela nos diz assim: para que nós possamos enfrentar o medo,
nós precisamos de duas coisas. Primeiro, confiar em Deus. E segundo, trabalharmos o amor. Então vamos lá. Sobre confiar em Deus. No livro Momentos de Iluminação, ela vai nos dizer assim, que a terapia mais excelente contra o medo é a restrita confiança em Deus, que criou a vida com objetivos elevados, né? Então, essa confiança em Deus, essa dinâmica, ela não é nada fácil. Por quê? Vejam que, para confiar em Deus, nós, primeiro, precisamos tomar consciência da nossa imortalidade e do nosso propósito existencial, ou seja, para que vivo, né? Por que estou aqui? Qual é o convite dessa encarnação para mim? Então, como espíritos imortais, nós vamos entender que nós teremos que passar por provas, expiações, e diante desse cenário, o ego imaturo ou o espírito imaturo, que é a mesma coisa, ele não entende esses convites amorosos da vida, porque ele vai enxergar tudo com uma lente distorcida. Então ele sente muito medo de sofrer. E aí ele se agarra com todas as forças a diversos mecanismos de fuga, compensações. Então eu vou compensar o meu medo de não ser bom o suficiente com o perfeccionismo. Eu vou compensar o meu medo de não ser amado com o complexo do mártir, do bonzinho. Então eu vou fazer tudo para os outros, eu vou me anulando. E aí a água salgada, que não mata a sede. Então, com o passar do tempo, nós vamos entendendo. De tanto sofrer, a gente vai entendendo. Poxa, sofrer é ruim, né? É a parábola do filho pródigo, né? Que no primeiro momento ele vai, se perde, depois ele cai em si. E aí, aos poucos, ele vai voltando para a casa do Pai. Somos nós, né? Ao longo das nossas encarnações, a gente se perdeu. Em algum momento, a gente se viu perdido. Daí a gente cai em si, fala: Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Daí nós vamos voltando devagarzinho para a casa do Pai. E essa volta, ela é expressa numa vida, depois na outra vida, depois na outra vida, depois nessa, como espíritas, que a gente pode dar um grande salto evolutivo, se quisermos, né? Então, com o passar do tempo, vamos amadurecendo e entendendo o propósito da vida, da nossa existência, de que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento, para a nossa reeducação. Daí, o medo, ele vai assumir o seu papel e não mais nos consumirá. Mas isso leva tempo. Por isso que nós precisamos de algumas existências, né? Sobre o amor. Então, antes de falar sobre o amor, é importante lembrar a máxima que está lá no Deuteronômio, que Jesus expressou por várias vezes. Amar a Deus, ao próximo, como a ti mesmo. Tá? Então veja que aqui tem uma dinâmica que a gente não entende. Eu tenho que amar a Deus e ao próximo. Como? Como você se ama. Então aqui entra a grande questão. Você se ama realmente? Você se ama de fato? Ou você está preso nesse medo egóico, anulando a sua vida, se sabotando, com medo de amar, com medo de viver, com medo de ser uma fraude, com medo de não ser bom o bastante, é, colocando aí, absorvendo compensações, tentando compensar com drogas, com bebida, com sexo, com jogos, compulsões de todas as ordens, estamos presos no desamor. Então, como é que eu vou amar alguém se eu não me amo? Daí a gente começa a forçar a amizade, nós somos espíritas, fora da caridade não há salvação, então eu tenho que amar meu irmão. Às vezes você está com raiva do seu irmão, às vezes você não gosta muito do seu irmão, apesar de ser espírita, apesar de ser da mesma família, apesar de ser da maçonaria, do Rotary, do Lions, né? Seja lá o que for. Por que que eu não consigo amar meu semelhante? A gente começa a falsear o processo. Daí a pessoa fala: me perdoa. Você fala: tudo bem, perdoado. Não tá. Tá com raiva, tá magoado. E a gente tem dificuldade de assumir essas questões. Por quê? Porque eu sou espírita, né? Porque eu tenho que manter a minha pose. Eu tenho que manter o personagem. Isso não é verdade. E é por isso que a gente sofre. Então, a gente precisa se amar. Para a gente se amar, precisa se conhecer. E para a gente se conhecer, precisa olhar para dentro, precisa olhar as emoções, o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, entender o orgulho, o egoísmo, que aí já são sentimentos que passa pelo pensamento, e aí eu vou devassando esse mundo, esse monte de encrenca dentro de mim,
porque eu preciso desencrencar. Então, está todo mundo encrencado. Daí eu vou desencrencar. E esse processo, ele é longo. Às vezes a gente passa uma vida inteira só para fazer contato, só para entender algumas coisas, né? Então, no contexto da fala de hoje, nós precisamos olhar para as nossas emoções, fazer contato, entender o propósito, separar o medo instintivo do medo egóico e, a pouco e pouco, acolher tudo isso para que eu não fique refém do ego adoecido. E eu me liberte do desamor que isso tudo me causa. Então, a cada etapa da vida, eu vou me conscientizando, me libertando e, finalmente, amando a mim mesmo como Jesus preconizou. E quando eu entendo essas encrencas dentro de mim e estou no alto amor, eu passo a amar o meu semelhante como uma consequência. Eu não preciso fazer força para gostar do outro. Eu olho para o outro e falo, olha, a pessoa nem é tão ruim assim, a gente é muito parecido. Olha, eu estou entendendo que agora a pessoa é assim porque ela também está cheia de encrenca, que nem eu, mas olha a vida que ela tem. Então a gente começa a melhorar e o fluxo da vida, ele fica mais amoroso, né? E a gente vai se libertando e vai sofrendo menos, né? Para finalizar, né, a Joana vai dizer assim, é, sempre que os medos voltem, e eles vão voltar várias vezes, o que é muito útil, né? Então, o indivíduo agora, com mais consciência, com mais decisão e sabedoria, vai enfrentando, superando por completo. E aí, né, nós podemos pensar, como a Joana diz, a escolha de cada um, o medo ou o amor, já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional. Porque o amor é o grande antídoto eficaz para a superação do medo, e, de novo, para amar, nós precisamos nos amar. E quem se ama se enriquece de coragem, entende a si mesmo, entende a sua humanidade, né, e entende que o nosso valor, ele não está fora. Nosso valor não está na nossa reputação. O nosso valor, ele está na nossa essência divina, porque somos todos filhos de Deus, né, amados imensamente pelo Pai. Vou terminar por aqui, aquele agradecendo aí imensamente a paciência de vocês, né? E esperando ter deixado aí muitas dúvidas para futuras reflexões. Obrigada. Excelentes reflexões, Paulo. Vou passar para a Cida, né, Cida, para as perguntas, por favor. Sim, sim. Vamos lá, Paulo. A Cidinha colocou aqui: como você define o medo de confrontação e evitar isso? Como trabalhar isso, né? Bom, deixa eu ver se eu entendi. O medo de confrontação, de confrontar Isso. as pessoas ou situações, seria isso? Só É, pode, porque a pergunta vem nesse sentido, né? Acho que é isso sim. mesmo. Então, aí entra isso que nós estamos falando, né? Eu tenho que olhar, e medo do que exatamente que eu estou, né? Porque quando eu estou com medo de confrontar alguma coisa, eu estou ou com medo, de não ser entendido, medo, de não ser amado, medo do que vão pensar de mim, medo de ser excluído, medo da repreensão. Então, eu tenho que olhar isso, né? Então, tudo passa novamente por isso que nós estamos falando. Se eu tiver uma autoestima boa, né, se eu tiver muito bem equilibrado comigo, né, eu posso fazer a confrontação, e às vezes ela é necessária, porque senão nós ficamos presos na subserviência, né? Nós ficamos reféns de determinadas situações por medo de agir, né? E o medo, como eu disse, ele pode nos levar a situações aqui de nos anularmos diante de algumas situações da vida. Então, por medo de não ser amado, por medo do que vão pensar, vão falar de mim, então eu não me aventuro, eu não me arrisco, eu não me movo, né? E eu preciso fazer isso. Então, em algum momento, isso vai me incomodar a tal ponto que eu vou ter que me mexer para fazer né, esses confrontos aí, né? Seja de situações da vida, ou com pessoas, ou algo do tipo, né? Tem um ditado que fala assim, né? Vai com medo mesmo, né? Mas com essa consciência. Mas se der errado, não tem errado, tem experiência. É errado para quem? Às vezes é errado para o ego, mas o self é ótimo. Tudo é aprendizado, né? Como a própria Joana diz, o Freud já veio trazer isso, né? O ato falho nunca falha.
né? Porque o que que é o ato falho? O ato falho é isso, a gente está com medo, está reprimindo alguma coisa, aí o inconsciente fala, eu vou fazer você passar um vexame, uma situação vexatória, para que você olhe para isso e perceba, né, que quem manda aqui sou eu, não é você. Então o inconsciente ele é muito mais poderoso com a gente. Se ele quiser nos derrubar, ele nos derruba. Se ele quiser que a gente acorde amanhã depressivo, não saia da cama, vai acontecer, né? Por quê? Porque tem um convite ali. Existem situações que não estamos olhando. Daí o inconsciente vai gerar uma situação, falou, ó, você precisa olhar isso aqui. Você está com muito medo disso, não precisa. Ó, você não vai morrer, né? Mas não é a morte física, é a morte da reputação. Se ficarmos presos à nossa reputação, né? E claro, não estou falando de uma maneira absoluta aqui, claro, né? Nós precisamos ter cuidado com isso, né? Nós estamos falando da reputação do ego. Não estou dizendo assim, olha, pessoa, ela já tem um cargo importante, ou algo do tipo, ela não vai sair por aí fazendo coisas que firam a ética ou a moral, falando assim, não, eu vi o Paulo falando que eu preciso ter medo da minha reputação. Não é isso, tá? São coisas Tá legal. distintas, tá? Sim, a Ludmila faz uma pergunta aqui, Paulo, mas eu acho que ela fez duas, eu vou falar as duas, porque dá para juntar. Então, é importante sentir a raiva em vez de esconder para que as pessoas nos aceitem. Aí ela coloca, e quando alguém nos diz que está com raiva, falamos que tudo bem sentir raiva em vez de recriminar? Hum. Tá tudo bem a gente sentir raiva, né? Porque a raiva, assim como o medo, ela é uma emoção básica. Qual que é o problema da raiva? O problema da raiva é quando nós não fazemos contato com ela. Então a gente vai reprimindo, vai reprimindo, vai reprimindo, e isso é como empurrar uma mola contra a parede, né? Se você empurra uma bola com a parede, uma hora ela devolve aquilo com muita força. Então, é o que o Freud e o Jung vão trabalhar aí na psicanálise. Toda vez que você reprime e recalca e fica lá inconsciente, esse conteúdo ele vai ganhando força, ele vai ganhando força. Então, se a gente não olha a nossa raiva, uma hora ela vem com muita força. Daí ela vem com um nível de violência. Então, por isso que nós precisamos olhar a nossa raiva para que ela não se acumule. Então, tem um ditado dentro da psicologia que diz assim, um ditado, uma forma de pensar, né? Fale quando estiver chateado, não quando não aguenta mais. Porque às vezes, quando você não aguenta mais, você vai explodir, né? Então, por exemplo, o marido vai lá, ele faz um negócio, a esposa não gostou. Aí ele faz outro negócio, a esposa. Eu não quero brigar. Eu não quero brigar. Mas ela está com raiva. Ela vai guardando a raiva, vai guardando a raiva. Aí, do nada, ele sai do banho assim, faz uma coisa que todo homem faz, joga a toalha molhada em cima da cama. Aí a esposa olha e fala assim: seu miserável, lazarento, desgraçado, eu vou te matar, não sei como é que você faz um negócio desse comigo. Aí ele olha e fala assim: meu Deus, que mulher louca, o que eu fiz? Eu não foi a toalha em cima da mesa, da cama molhada, toalha molhada em cima da cama. Foi tudo o que aconteceu ao longo da semana. E não foi falado, não foi dito, foi reprimido, foi recalcado, daí aquilo transborda, né? Então, fale quando estiver chateado, né? E não quando você não aguenta mais. E entenda que a raiva ela é importante de sentirmos, mas no nível da indignação, não no nível da violência. Porque é importante que nós sintamos raiva, porque a raiva é uma energia de movimentação. É a raiva que faz a gente sair de uma situação ruim, de um emprego ruim, mudar de cidade, mudar de, enfim, qualquer coisa do tipo, né? Então é a raiva da indignação, tá errado. No Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre isso. Por que que o mal prospera? Aí o Espírito fala, porque os bons são muito tímidos. Eles precisam ser mais aguerridos. Então, a pretexto de caridade, a gente fala, não, tá tudo bem, e às vezes nós somos coniventes. Então, a gente precisa se indignar pela coisa errada. Olha, tá errado isso aqui, no centro espírita. A pessoa tá fazendo um monte de coisa errada, ninguém fala. Aí tem que chegar e falar, ó, meu irmão, tá errado isso aqui. Não tô contra você, não quero brigar com você. Nós estamos juntos nessa. Mas isso aqui tá errado. A lição da adúltera, né, Jesus mostra muito isso, né? Quando ela chega para Jesus, o que que Jesus fala para ela? Ninguém te condenou? Não. Muito menos eu. Agora, você vai e não faz mais isso, tá? Tá errado. É a lição da reeducação. Então, ele não se coloca contra ela. Ele fala, não estou contra você. Mas se você continuar fazendo isso, você vai levar pedrada na cabeça, tá? Então, é a mesma coisa que a gente precisa fazer. Falar, se posicionar. E entender que a raiva,
ela precisa ser expressa. Agora, em relação ao outro, a mesma coisa, né? Se o outro chega e fala, eu tô com raiva e tal, a gente fala, tudo bem, eu entendo sua raiva, né? Quer falar sobre isso? Deixa a pessoa falar. Agora, se ela quiser vomitar tudo aquilo, aí a gente vai pensar nisso que a gente falou. É a raiva não expressa, que foi acumulando, e uma hora ela vira violência, né? E ela pode se manifestar também num processo de defesa do ego que se chama deslocamento. É a pessoa que sente muita raiva, daí para não bater no outro, ela quebra um copo, ela chuta a cadeira, ela bate porta, ela saiu do trabalho e brigou com o chefe, como ela não pode matar o chefe dela, ela chega em casa, ela chuta o cachorro, ela grita, ele grita com a esposa, ela grita com o filho ou algo do tipo. Conheço várias situações do tipo. Então aqui nós precisamos fazer contato com essa raiva, né, Cida? Olhar essa raiva e perceber, poxa, essa emoção ela está me pegando, né? Então o medo e a raiva, eles são muito presentes na nossa vida. Por isso que nós precisamos olhar essas emoções, né? Se você ficar fazendo só evangelho no lar, você pode até ir para a colônia, mas vai chegar lá com raiva, com medo, vai resolver essas questões. Então veja que a evolução do espírito ela se faz pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento pede esse olhar para as emoções, para os sentimentos, para o orgulho, para o egoísmo, e depois fazer tudo aquilo que está lá no Evangelho, né? Se nós começarmos a fazer tudo que está no Evangelho, não há garantia que nós sejamos pessoas equilibradas, porque eu vou ser equilibrado só quando eu estiver no centro espírita. Sair do centro espírita, eu estou xingando todo mundo, eu estou buzinando no trânsito, eu estou, enfim, falando mal do pessoal do grupo X, Y, né? Enfim, são várias questões para olharmos aqui, né, Cida? Verdade. Paulo, o Luiz faz uma pergunta. O que você acha do medo de empreender? Bom, aí entra nesse contexto que nós estamos falando, né? É medo do quê? Que você tem medo de não dar certo, medo de falhar, medo do que vão pensar, né? Então eu tenho que olhar o que está por trás disso, porque se é a minha paixão, se é aquilo que eu quero, se é aquilo que eu gosto, então vai com medo mesmo e vai descobrindo, né? Empreender não é um negócio fácil, né? É um negócio difícil. Mas, né, se eu ficar com medo de fazer alguma coisa simplesmente porque eu acredito que eu vou falhar ou que os outros vão pensar de mim ou algo do tipo, eu nunca vou fazer nada na vida, né? Então, por isso que a Joana fala, vai com medo mesmo, tenta, né? Vai lá, dê o seu melhor. Eu sempre gosto de falar isso, né? Dê o seu melhor. Tem dia que o seu melhor não vai ser muita coisa. Mas foque nisso, busque isso, e aí você vai se conhecendo, vai percebendo, né? Será que isso aqui é minha vocação? Será que eu estou querendo empreender na área errada? E aos poucos a gente vai descobrindo isso, né? A vida, ela tem essa dinâmica, ela vai nos mostrando, ela vai iluminando o nosso caminho. Olha, vai por aqui, vai por ali, e de repente a gente vai buscando uma coisa, descobre outra, e às vezes aquilo lá é o nosso caminho mesmo, né? Então, tem que olhar essas questões que estão por trás disso, né? Medo do que exatamente? Medo de não ser bom bastante, medo de falhar, o que vão pensar de mim, se não der certo, enfim, né? Tem que olhar essas questões aí. Paulo, mais uma. Como o medo da morte molda as escolhas individuais e coletivas na sociedade contemporânea? Veja que o medo da morte é o medo do desconhecido, né? A sociedade de hoje, ela é uma sociedade consumista, ela é uma sociedade hedonista, onde as pessoas, o coletivo, de certa forma, está um pouco perdido. Por isso que a doutrina espírita, religiosidade, é algo extremamente importante, e o Jung vai chamar a nossa atenção para isso. Ele vai dizer assim: quando nós entendemos o nosso propósito existencial, né, veja que Jung ele não era espírita, na verdade ele era espírita, mas não sabia, né, ele não queria admitir que ele era, né? Ele vai falar assim: toda vez que nós focarmos no autoconhecimento, na busca interior de nós mesmos, nós vamos romper com o coletivo. E daí a gente vai perceber que o coletivo está perdido em consumismo, está perdido aí um brigando com o outro, que um é conservador, o outro é progressista, não sei o quê, um é corintiano, o outro é palmeirense, e não sei o quê, um é evangélico, outro é espírita. Isso não leva absolutamente nada, né? Porque a nossa luta não é fora, a nossa luta é dentro, né? Quando Jesus fala assim, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estiveres a caminho com ele. É todo mundo procurando adversário fora.
Estamos Perfeito. encarnados. Quando estamos encarnados, nós estamos em contato com o nosso adversário, que é o nosso ego adoecido, que é a nossa personalidade que foi moldada. Quando ele fala assim, amai os vossos inimigos, a gente pensa que o inimigo está fora, mas são os inimigos internos, né? Então veja que é uma perspectiva diferente. Então Jung vai falar isso. O coletivo está aí, nós vamos sofrer as influências, a percepção do coletivo. Mas se nós começamos a olhar para a gente, para a nossa individualidade, entender o propósito da vida, o medo da morte desaparece. Porque o medo da morte é o medo do desconhecido, é o medo de sofrer, é o medo do nada. Quando nós focamos em nós, olhamos para dentro, principalmente nós que somos espíritas, nós começamos a entender um monte de coisas, a imortalidade da vida, a reencarnação, né? A nossa fé começa a ser mais agigantada, ainda que do tamanho de uma sementinha, né? Então, é natural que aconteça isso, tá? Para quem fez a pergunta aí, não lembro o nome, é natural que nós sintamos isso, tá? Mas o nosso objetivo é exatamente rompermos com essas crenças que são atávicas, que são do coletivo, para que nós possamos focar em algo mais real, mais amoroso, né? Nós estamos aqui no estágio, e passa logo, ele passa rápido. Quando você vê, já chegou do outro lado, né? Aí chega do outro lado, fala, devia ter feito mais. É assim mesmo, tá? Então, pensar nisso, focar nisso. Não estou dizendo que seja fácil, tá? Mas é importante que nós façamos isso, tá? E cada um vai arrumar um jeito de fazer isso. Cada um vai arrumar uma maneira, um jeitinho, né? E a própria espiritualidade, o nosso psiquismo, vai nos conduzindo por esses caminhos, né? É uma oportunidade aqui, outra ali, é uma palestra que a pessoa assistiu, é um centro espírita que ela vai, né? É um chamado aqui, é outro chamado ali, é alguém que morreu e mexeu com essa pessoa, é uma doença na família, é um termo de relacionamento, enfim, são vários convites. É só a gente prestar atenção, né? Porque o convite é sempre amoroso, né? Mas o ego adoecido, às vezes, ele entende como um receio, né? Como algo muito terrível. Não, né? Então, quando a gente é espírita e é da falange da Joana, do Jung, isso fica mais fácil. Não estou dizendo que é fácil, fica mais fácil e a gente vai entendendo melhor essas coisas, né? E a gente vai se conhecendo também, vai olhando e fala, nossa, eu sou espírita, mas eu tenho medo da morte. Sim, porque antes de você ser espírita, você é gente, você é humano, né? E tá tudo certo. Às vezes não é nem medo da morte física que a gente tem, é medo da morte psíquica, é medo de não saber o nosso propósito, é medo de achar que a nossa vida está sendo em vão, é medo de desencarnar e ter que ir para um umbral. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se você for para um umbral, fica tranquilo. Todos os nossos amigos vão estar lá, tá? E não se preocupe, vão ter bastante assunto para pôr em dia. Essa foi boa. Ó, de que forma os meios de comunicação contribuem para o aumento ou diminuição do medo social? Veio no Dessa privado forma, essa. né? Dessa forma que falamos, né? As mídias, elas são muito pessimistas, né? As mídias, elas geram medo, elas geram insegurança, elas muitas vezes nos incentivam ao consumo desenfreado, nos incentivam, perdão, a essas questões que são difíceis de lidar, nos incentivam muitas vezes à dissociação, jogando nós contra eles, né? A mídia aí que vai fazer propaganda política, a mídia que nos vai incentivar o consumo desenfreado, a mídia que muitas vezes vai nos jogar ali para as coisas transitórias da vida e a pessoa fica muito presa naquilo. Eu tenho que ter uma casa assim, eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter um celular do ano. Tudo bem, você pode ter isso, não há nenhum mal nisso, mas a vida não é só isso, né? Então a gente tem que dar conta primeiro da nossa demanda interna para depois acolhermos a demanda externa. E a demanda externa ela sempre tem que ser menor do que a demanda interna, ou seja, acumular os tesouros onde de fato eles são importantes, né? O que que nós vamos levar daqui? O que que a gente leva da vida, né? Veja aí os exemplos que nós tivemos, o Chico, o Divaldo, o que que eles levaram, né? Não tinha nada para levar, e isso é fantástico. De novo, o que não quer dizer que nós, que temos dinheiro, que temos posse, que temos uma vida boa ou algo do tipo, não possamos usufruir. Claro que podemos. Isso também é felicidade, né? Mas não podemos colocar
né, o nosso esforço, a nossa vontade somente nas coisas materiais, porque elas servem a um propósito. A matéria serve ao espírito, e não o contrário, né? Tem que servir a Deus e não a Mamon, né? Aqui tem uma metáfora de Jesus falando, ó, se você ficar muito preso às coisas da matéria, você já ganhou a sua recompensa. Você vai sofrer do outro lado, porque não evoluiu, não construiu nada dentro de você, né? Existe o livro lá, Voltei, do irmão Jacó, onde ele mostra isso. Trabalhou muito na doutrina espírita e tal, mas chegou do outro lado muito mal. Por quê? Porque não olhou a raiva dele, não olhou o medo dele, não olhou o orgulho, o egoísmo, né? Ele queria brilhar, ele queria ser importante, né? Ele foi para a colônia? Ele foi. Por quê? Porque fazer o bem te dá mérito, mas não te transforma. Isso é diferente. Para ocorrer uma transformação, eu tenho que olhar todas essas encrencas aí que nós estamos falando: medo, raiva, tristeza, orgulho, egoísmo, enfim. Não é fácil, não é fácil essa tarefa, tá? Por isso, né, que o lema do espírito é esse, né? Cada dia basta o seu mal, vigiar e orar sempre, ficar focado ali, que precisamos dar o nosso melhor, e quando não conseguimos dar o nosso melhor, não ficarmos tristes, abatidos, descansa, reflete, volta, faz de novo e vai tentando. E a vida é assim, como a Joana diz, né? Estamos aqui para passar por esses processos de provação, de expiação, de reeducação. Uma hora chegamos lá, né? Num dia, numa tarde, numa noite, não importa. Uma hora nós chegamos lá. Paulo, olha, muito obrigada por suas reflexões, foi ótimo o estudo, sabe, os esclarecimentos que você nos trouxe. Eu vou pedir para você fazer as suas considerações finais e a prece de encerramento. Gratidão mesmo. Ok, obrigado, Cida. Eu que agradeço a Kemi, a Cida, a Rafa, a todos vocês aqui. Sempre me recebe com muito carinho e estou sempre à disposição para vir aqui colocar minhoca na cabeça de vocês. Podem contar comigo. E fazendo essas reflexões que são importantes, né, que fazem parte aí do escopo da série de psicológica da Joana, de autoconhecimento e de tantos outros autores espíritas muito bons, grandes palestrantes que temos por aí. E sempre ressalto que é importante nos conhecermos, porque se a gente não se conhecer, a gente só vai fazer um arremedo da nossa reencarnação, ficando muito, muito presos às questões externas, às questões religiosas, que são importantes, são, mas sempre entender que a proposta do Evangelho é uma proposta ideal, tá? O que que é possível de fazer? Então, quando a gente vai mediando, entendendo isso, olha, existe um ideal, mas eu dou conta de fazer? Eu ainda não dou conta. Por que que eu não dou conta? Porque eu estou preso aqui em várias questões internas, porque eu não me conheço. Aí sim, eu começo a fazer esse processo para um dia chegar lá naquilo que está no Evangelho, porque o que está no Evangelho é uma proposta ideal. Um dia a gente vai dar conta de fazer aquilo, né? Não quero ofender ninguém aqui que já dê conta, né? Mas ainda não conseguimos fazer tudo o que Jesus nos propôs, porque ele é o modelo, então ele vai dar o modelo daquilo que nós precisamos fazer. Então, agradeço muito aí, espero que vocês se interessem por esse assunto, porque é fascinante. A obra da Joana está aí, do Jung, para quem gostar também, enfim, e tem vários colegas nossos aqui da AME, da Associação Médico Espírita, que tratam dessa temática muito melhor do que eu, então tem muita coisa para a gente aprender ainda com eles. Então, nesse sentido, convido vocês para, mais uma vez, agradecer pela oportunidade da noite de hoje, da nossa reflexão, dos ensinamentos da espiritualidade maior, de Joana, de Jung, de todos os nossos irmãos que estão empenhados no autoconhecimento, das emoções, dos sentimentos, da nossa temática interna, da nossa temática espiritual. Agradecemos a Jesus pela sua bondade, pelo seu amor infinito, sempre solicitando por acréscimo de misericórdia que continue abençoando as nossas vidas, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, hoje e sempre. Se conosco, Senhor, graças a Deus, que assim seja.